Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos estar falando sobre a região sudeste, a sociedade, conforme a aula passada que vocês realizaram a leitura da página 196 até a página 200. A população e espaço geográfico. O mapa aqui ele vai estar representando as cores mais claras, menor índice de populações, então não existe muitas pessoas vivendo uma próximas a outras. Já as partes mais escuras são pessoas que vivem próximas, então é uma grande quantidade de pessoas, né, de população. Isso são as maiores concentrações dentro do Vale do Paraíba, então próximas às capitais dos estados, né? Podemos estar também falando na faixa litorânea de Rio de Janeiro, São Paulo e também de Belo Horizonte, aonde existe uma grande quantidade de pessoas que aqui vivem, né? Uma do lado da outra, né? Como o mapa está demonstrando aqui para vocês. Já no quadro abaixo são os dados das populações. Região Sudeste seria uma pirâmide etária. Lado verde escuro, homem, verde claro, as mulheres. Então, no estado de Espírito Santo e de São Paulo, são um dos 5 primeiros estados, né, com probabilidade de morte mais tardia. Então, eles não têm uma morte tão cedo assim. É o que mostra este gráfico aqui para vocês. Já o outro gráfico aqui para vocês, ele vai estar representando a população residente por cor ou raça. A branca, ela representa mais do que a metade da população da região sudeste. Isso quer dizer o quê? Então, é 54,4% das pessoas que vivem na região sudeste são de cor branca. Logo em seguida, vem a parda, que seriam 36%, depois a preta, que é 7,8%, o segundo, amarela e, por último, os indígenas. As populações indígenas, elas sofreram muito, né, com o processo da colonização, das indústrias, todos esses processos ali. Então, ela é declarada o menor índice de população nesse lugar, ok? E também elas são elevadas, a região sudeste é elevada em taxas de indústrias e urbanizações, né? E uma intensa atividade econômica existe dentro dessa região. E também, junto com a região sudeste, a região sul, elas têm a menor taxa de mortalidade infantil e também a menor taxa de analfabetos, né, do país. Então, eles acabam tendo uma educação de muita qualidade, a região sudeste e a região sul do país, né? Podemos também estar comparando a diferença de renda entre os gêneros. As mulheres vão estar recebendo menos do que os homens, como em 2015, o salário médio da mulher era de R$ 1.237, já dos homens era R$ 1.265,30, tá? Era esse valor que era em renda que as pessoas viviam. Então, nessa parte aqui, ela mostra o rendimento mensal domiciliar por pessoas, né? Vamos estar mostrando como é essa renda das famílias, né, que existem. Aqui a importância dos imigrantes nas regiões, né, da região sudeste. A gente vai falar na região sudeste, vamos lembrar de São Paulo, que foi a maior produtora de café daquele período. Então, lá no século XIX, ela ganhou a proibição do trabalho escravo dentro das fazendas de café. Então, esses fazendeiros, eles acabaram perdendo essa mão de obra escrava, tá? Que era uma das mãos de obras importantes, porque eles não iriam estar gastando, né, dentro dessa mão de obra, como a gente bem sabe. Então, esse trabalho, ele era totalmente braçal nesse período ali. Então, dentro do século XIX e no início do século XX,
o governo brasileiro ele começou a incentivar a vinda de estrangeiros para o país, oferecendo aos imigrantes a garantia da maior parte do trabalho remunerado, né? Então, eles iriam estar recebendo um valor nesse trabalho nas fazendas, né? De produção de café, que era uma das grandes economias do país, né? Então, nos estados de São Paulo ou pequenas porções de terra para o cultivo, nas áreas serranas do Rio de Janeiro e Espírito Santo, diante disso, a região passou a receber inúmeros imigrantes, principalmente da Europa, tá? Chegaram a São Paulo imigrantes de várias nacionalidades. Por isso que a gente parar para pensar aqui no nosso vale, como é grande essa cultura alemã, italiana, né? A gente tem muito disso. Já na região São Paulo, também, na região sudeste do país, né? São os italianos, alemães, espanhóis, portugueses e japoneses, né? Em São Paulo tem vilas que é da cultura japonesa, então tem um mercadinho, tem baratas de vendas de produtos, lojinhas, tudo da cultura japonesa por vinda deles aqui ao nosso país, né? Acabaram fazendo isso. Então eles também trouxeram muitas técnicas, né, de produtos de cultivos, técnicas agrícolas, né? Então isso deu a produção a mercadorias e também passaram a compor a mão de obra assalariada ao lado dos poucos trabalhadores livres dessa época, porque a abolição havia ocorrido há pouco tempo, em 1888, né? Mas ainda havia esse preconceito naquele período, né? Podemos ainda, hoje em dia, se a gente parar, ainda existe preconceitos, infelizmente, né, pessoal? Industrialização, urbanização e migração. Então, em 1929, houve a quebra de bolsas de valores dos Estados Unidos, né? Ela trouxe uma grande crise econômica, não só para os Estados Unidos, então para o mundo inteiro. E o Brasil acabou sentindo isso também com a queda da bolsa de valores. Então, ela teve uma queda na produção do café no sudeste do Brasil, porque os Estados Unidos compravam praticamente toda a produção de café. Então, com esse novo cenário de crise, o produto começou a perder o prestígio econômico, o valor que ele teria, né? Conquistado nas décadas, né, que ele passou. Então, grande parte desses cafezais foram substituídos por pastagens, por bovinos, cultivos de algodão, para suprir as indústrias têxtil, né? Então, o Brasil teve que mudar a sua economia. A economia era, sim, o café. Com a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos de 1929, trouxe uma crise aonde todo mundo teve que se adaptar dentro dessa crise, né? Então, todo o dinheiro que foi acumulado dentro da produção do cafezais, produção do café, esses pequenos produtores começaram a investir em outros produtos, em comércios, em outro produto, por exemplo, milho, podemos assim dizer, ou algodão, para suprir as suas necessidades, né? Então, a partir da década de 1950, muitos moradores do campo começaram a se deslocar para as cidades, buscando emprego e melhores condições de vida. Então, eles estavam tendo uma visão do quê? O campo não era mais bem visto, porque não trazia mais uma renda ok para eles, e sim os trabalhos nas indústrias, nos comércios. Então, trabalho assalariado para eles seria o melhor. Mas, infelizmente, hoje em dia a gente tem que agradecer que ainda existem essas produções em campo, né? Então, eles tinham essa visão naquele período. Então, eles saíram do campo para ir na cidade em busca de emprego, porque eles estavam preocupados, né? Aspectos culturais. Então, com a vinda desses migrantes, né, nacionais,
principalmente os italianos, japoneses, espanhóis, portugueses, eles trouxeram com eles as culturas. Eu vou estar lendo essa parte aqui para vocês. A diversidade de étnicas, raças que formaram a população do Sudeste explica que a variedade de manifestações culturais típicas dos 4 estados que compõem a região entre os europeus, as maiores influências são portugueses e italianos. Dos asiáticos, o destaque fica para os japoneses. Indígenas e africanos têm marca de influência na música e na culinária, tá? Então, a gente tem uma marca muito grande no nosso país dos indígenas e dos africanos, principalmente dentro da culinária, tá? Eles trouxeram muita influência de comidas, técnicas que eles utilizavam no que a gente utiliza em nosso dia de hoje. O carnaval, a congada, a dança de São Gonçalo e a folia de Reis são algumas das festas e manifestações populares mais conhecidas. O samba, a música caipira, a feijoada, o feijão tropeiro, a pizza, o pão de queijo, a muqueca, capixaba, são, entre muitos outros elementos típicos da culinária da região Sudeste. Então, a gente acaba tendo muita cultura de outro povo, né? As grandes metrópoles. Então, além da região Sudeste ser uma grande metrópole, ela também abriga 2 metrópoles globais, que seria São Paulo e Rio de Janeiro. São as 2 principais metrópoles, né, da região Sudeste. Tudo bem, são as 2, mas não podemos descartar também a região de Belo Horizonte, que também ela é bem grande, né? Uma das características das regiões metropolitanas é o processo de conurbação. A proximidade da cidade com seus limites territoriais acaba ligando a outras cidades. Então, a gente pode ver que São Paulo ele vai ligar para uma outra cidade, liga para Paraná também, né? Pega um pouquinho do Paraná e assim ele vai ligando com outras cidades vizinhas e país e estados, né? Embora esses aglomerados humanos ofereçam vantagem com a concentração de densidade de pessoas, bem as atividades que favorecem as interações sociais também apresentam problemas com inundações, poluição de ar, carência da moradia, a dificuldade de manter um sistema de saneamento básico com qualidade, principalmente a coleta e o tratamento de lixo e esgoto. Então, pode estar sendo bom para nós essa quantidade de pessoas que ele vive, só que ela acaba sendo prejudicial ao mesmo tempo. Tudo bem, quanto mais pessoas, mais oportunidade, mais trabalho, mais novidade. Só que muitas populações, os outros serviços básicos não estão dando conta. Então, vai dando esse acúmulo de lixo, de poluição, que é o que a gente está vivendo hoje. A prof pede desculpa, tá? Que eu tô com um pouquinho de dor na garganta. Então, eu fiz essa breve explicação aqui para vocês. E vocês vão estar realizando também as atividades. Daí eu vou estar deixando em um anexo para vocês, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Tchau!